Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Clique no Mundo. Eu sou o professor Tânio, hoje para uma aula sobre o reino protista. Tema da aula: algas. As algas são protistas ou são vegetais? As algas pertencem ao reino protista. Entende-se que as algas podem ser uni e pluricelulares, enquanto que as plantas todas são pluricelulares. As algas não possuem tecido verdadeiro, são talófitas, enquanto as plantas possuem tecido verdadeiro e órgãos diferenciados. São características do reino protista. Indivíduos unicelulares ou pluricelulares foram os primeiros eucariontes, apresentam parede celular, são autótrofos fotossintetizantes, a maioria, ou heterótrofos, possuem vários tipos de clorofila, principalmente a clorofila A, podem possuir outros pigmentos, não formam tecido, vivem em colônias, isolados ou em mutualismo. Aqui vocês podem observar um exemplo de mutualismo, o líquen. Pertencia ao reino fungi, mas é uma associação entre uma alga protista com um fungo. Esse organismo, ele existe por conta dessa associação obrigatória. Aqui um outro tipo de mutualismo, a hidra com a alga verde. Aqui nós vamos observar a partir de agora a reprodução. Aqui eu tenho uma reprodução de uma Ulotrix. É um tipo de alga filamentosa. Vocês podem reparar que ela tem aqui uma reprodução onde algumas células, né, do talo, elas entram em divisão celular, produzem células flageladas, os esporos, que são lançados na água, e esses esporos se multiplicam por mitose e se desenvolvem numa nova alga. Essa reprodução é assexuada. Entretanto, esse talo também pode formar gametas, e uma vez formando gametas, eles são liberados na água, e esses gametas existem o masculino e o feminino, então ocorre a fecundação, formação de um zigoto, esse zigoto se desenvolve numa forma jovem e numa alga adulta também, né? Que seria a talófita. Então aí, aqui uma outra alga, nesse caso aqui nós estamos falando do clorófita, tá? Então ela é conhecida como alface do mar. Então você tem aqui um exemplar, né, que é o esporófito diploide. O que que ele vai fazer? Esse esporófito diploide, ele através de meiose, ele vai formar células chamadas de esporos. Esses esporos são flagelados, são lançados na água, e aí esses esporos se desenvolvem formando um gametófito haploide, ou seja, uma alga que agora vai produzir gameta, por isso o nome dela é de gametófito. Então você vai ter o gametófito masculino e o gametófito feminino, que vão produzir respectivamente gameta masculino e feminino. Uma vez maduros, são lançados na água, se encontram, ocorre fecundação. Dessa fecundação forma-se um zigoto diploide, e esse zigoto diploide, por mitose, se desenvolve formando o esporófito diploide, que reinicia o ciclo. Esse tipo de ciclo é chamado de ciclo alternante ou metagênese, onde você vai ter uma fase em que a alga é formada por células diploide e produz esporos, e a outra em que a alga é formada por células haploide e produz gametas. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação. O primeiro grupo de algas unicelulares é o grupo das euglenófitas, euglenoides. Euglenófita são protistas com dois flagelos que vivem principalmente em água doce. Possuem clorofila A e B. Sua substância de reserva é o paramilo. Reproduzem-se por cisciparidade. Aqui vocês podem reparar uma microfotografia de uma euglena, e aqui uma ilustração, o desenho mostrando as partes da euglena, tá? Então a gente tem aqui o núcleo, o vacúolo contrátil, que serve para eliminar o excesso de água de dentro dessa alga, senão ela estouraria. Então, à medida que ela absorve água por osmose, o vacúolo vai eliminando essa água, mantendo o controle hídrico. Aqui o segundo grupo de alga unicelular, que são as pirrófitas. Pirro quer dizer fogo. Elas dinoflageladas. Os principais seres que compõem este filo são os dinoflagelados, vivendo a grande maioria nos mares. Possuem clorofila A e C e pigmentos avermelhados, como o caroteno e a piridinina. Sua substância de reserva é o amido. Existem formas envoltas por carapaças espessas, formando placas de celulose, também conhecidas como teca. Devido aos seus dois flagelos,
perpendiculares, seus movimentos são em giros como peões, reproduzem-se por cisparidade. Um desequilíbrio importante, um desequilíbrio ecológico é a maré vermelha, que é decorrente da superpopulação de dinoflagelados. Um terceiro tipo de alga unicelular são as crisófitas ou crisofícias. A maior parte é representada pelas diatomáceas. As bacilariófitas ou crisófitas ou crisofícias possuem clorofila A e C e um pigmento carotenoide amarelo acastanhado denominado fucoxantina. Sua substância de reserva é feita sobre a forma de gotas de óleo. Possui parede celular rígida denominada de frústula ou carapaça, impregnada por sílica. Agora eu vou falar sobre as clorófitas ou algas verdes. São uni ou pluricelulares, com clorofila A e B e vários pigmentos carotenoides. São principalmente aquáticas, mas podem ocorrer em solo úmido e árvores. Seu glicídio de reserva é o amido e podem se reproduzir por cisparidade, por esporulação através de zoósporos ou reprodução sexuada. Aqui você tem um exemplo de uma alga unicelular, a acetabularia mediterrânea. É uma alga unicelular. Algas rodófitas ou vermelhas, a maioria é pluricelular, com clorofila A e em alguns casos A e D, além de fucoeretrina e fucocianina. São principalmente marinhas, armazenam o amido. Encontramos na parede celular a carragenina, que é um espessante de doces e sorvetes, e o agar. Algumas rodofícias são utilizadas na alimentação, como é o caso das Porphyra nori ou na produção de agar. O terceiro grupo de pluricelular são as algas feófitas ou pardas. São pluricelulares com clorofila A e C, associadas à fucoxantina. Quase todas são marinhas. Armazenam a laminarina e gotas de óleo. Encontramos na parede celular a algina. São exemplos o sargaço, o kelpis, que chega a atingir 100 metros de comprimento, a laminária ou combo, que é comestível. Devido ao seu grande porte, essas algas apresentam estrutura com discos de fixação e vesículas cheias de ar que elas usam para ajudar na reprodução. Aqui uma ilustração sobre as florestas de kelpis, um exemplo de algas pardas e que representam as florestas oceânicas. E agora produtos extraídos da alga laminária ou combo, né? O agar e também a alga in natura usada como alimento. Aqui também há outros produtos, pasta de dente que contém produto extraído das algas e o sushi, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like pra gente. Se gostaram muito, se inscreve no nosso canal e clica nas nossas propagandas para nos incentivar a continuar fazendo outros vídeos legais como este, tá? Bacana? Até logo, forte abraço, tchau, tchau.